Muito obrigado, Sra. Presidente. Procurarei cumprir e anuir ao apelo que faz. Eu quero agradecer a questão colocada pela deputada Francisca Almeida e dizer que, apesar de tudo, há aqui alguma expectativa que foi agorada, porque eu aguardava que nos dissesse agora, finalmente, qual é o valor que entende razoável que seja a despesa operacional, neste caso a receita operacional de uma empresa como a RTP. Continuamos sem saber até onde é que é preciso cortar e o que é que os senhores querem cortar e onde é que querem cortar e para que serve esses cortes e para que serve e qual é o objetivo, qual é o horizonte dos cortes que os senhores dizem. Porque, na verdade, e embora pareça não ter ouvido, nós estamos, ao nível da União Europeia, a 27, somos o 5º país a contar do fim em matéria de despesas com o Serviço Público de Televisão. E isto em matéria de percentagem com o PIB, em matéria de média por habitante e em matéria de valores absolutos. O que significa que há aqui uma agenda escondida, que é uma espécie de gato escondido com o rabo de fora, relativamente àquilo que os senhores há quase 10 anos falavam como sendo reestruturação, mas que na verdade é um plano de desagregação e neutralização e desmantelamento do Serviço Público de Televisão. E é isso que está em causa. Exatamente. Bem, podem atirar milhões para cima da mesa com o valor que custa a RTP Madeira, como se a autonomia regional e a diversidade concreta da realidade das regiões autónomas não fosse aqui um assunto relevante para o país, como se a projeção de Portugal no mundo com a onda curta da RDP Internacional fosse uma questão de menos importância. Aquilo que na verdade está em causa com a política que os senhores levam a cabo, com o tal estudo que a senhora diz que custa zero, mas que custa muito à soberania nacional, ao desenvolvimento, à cultura portuguesa, é na verdade algo que será música para os ouvidos de pessoas como, veja bem, o ex-deputado Agostinho Branquinho, que está certamente agora a ouvir-nos, muito contente com o debate que vai assistindo, aos interesses que estão relativamente a este setor instalados e que se movimentam na sombra ou às claras relativamente ao projeto que o Governo tem para a comunicação social. O que o país não tem dinheiro, senhora deputada, é para continuar a deixar intocadas as transferências para os paraísos fiscais. O que o país não tem dinheiro é para continuar a não taxar as transações bolsistas. É para não continuar a deixar impoluto e intacto o património de luxo. E quando nós propusemos essas medidas concretas para ir buscar o dinheiro onde ele está, os senhores recusaram. Por isso não venham assinar as contas e os milhões para dizer que o serviço público é um alvo a bater, porque para nós é uma medida de cultura a defender do nosso ponto de vista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Inês de Medeiros, eu agradeço a questão que colocou agora na parte final da sua intervenção. Muito daquilo que dirigiu ao PSD são críticas justas, que eventualmente poderiam ter sido colocadas com muito vigor e com grande oportunidade na altura em que se debatia o Orçamento de Estado para este ano. E, se bem me lembro, surgiu da parte do PS a questão da privatização da RTP durante o debate das privatizações e nós, na altura, manifestámos grande preocupação quanto a isso. E disse há pouco que o PS não tem nenhum mal-estar nesta discussão e resta-nos constatar que é com alguma facilidade que o PS se conforta e se sente bem em discussões, mesmo quando acontecem para trás, num passado não muito distante, situações como, por exemplo, o PS ter deixado no articulado da Lei da Televisão, o ano passado, a abertura para uma entrega da gestão do serviço público aos privados, e isso aconteceu no debate da Lei da Televisão, quando acontece ao longo dos anos um subfinanciamento crónico que do lado das indenizações compensatórias foi criticado e reconhecido pela Comissão Europeia durante os sucessivos governos, incluindo os governos PS. Portanto, há aqui uma política ao longo dos anos em que eu dava-me vontade de dizer se um diz mata, o outro diz esfola, mas se um diz mata baixinho, o outro diz esfola muito alto. E mais do que uma opção de ir mais para a esquerda ou mais para a direita, dos sucessivos governos o que temos visto é uma tentativa de ir mais depressa ou mais devagar. E aquilo que está em causa com a RTP é a degradação do serviço público, inclusive com as delegações regionais, inclusive nas condições de trabalho dos seus profissionais, inclusive no que diz respeito à gestão que nós, em relação à qual nós manifestamos grandes preocupações e que sim, dizemos que é preciso racionalizar a gestão, mas isso não significa cortes cegos como tem vindo a acontecer, muito menos aceitar de cruz qualquer plano de reestruturação, ainda por cima este plano secreto que foi ocultado
dos trabalhadores da empresa, aquilo que nós dizemos é que há uma luta que tem que ser travada dentro da empresa pelos seus trabalhadores, em defesa do seu futuro, mas pelo país, pelos cidadãos, em defesa do Serviço Público de Televisão, mesmo que agora apareçam alguns de uma forma mais sonora e mais audível e mais visível nesse combate, aquilo que nós dizemos é: seja bem-vindo quem vier por bem a esta luta, mas que há muito tempo que certas medidas de defesa do Serviço Público e do operador público de televisão e de rádio já deviam ter sido tomadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Luís Fazenda. Saúde também as questões que colocou e a posição que aqui assumiu. Está mais do que evidente nesta altura, aliás, há bastante tempo, que não é por uma questão de poupança, não é por uma questão de contas que se está a assistir a este ataque à RTP e ao Serviço Público de Rádio e Televisão e, de resto, também ao Serviço Público de Agência Noticiosa e à Lusa, a empresa que devia ser de nós todos. Está mais que evidente que o que está em causa é, de facto, um ataque deliberado do ponto de vista das opções ideológicas e ainda mais do ponto de vista dos interesses que estão em cima da mesa. E quando nós verificamos que há aqui uma desculpa do ponto de vista da despesa, e quando nós confrontamos a empresa RTP e a sua receita operacional com as suas congêneres europeias, então chegamos facilmente à conclusão que esta é uma falsa questão. E é totalmente uma falsa questão que, quando muito, pode ser utilizada para aperfeiçoar os mecanismos de receita do Serviço Público de Televisão e não para degradar e minar o Serviço Público, tal como está na estratégia do Governo e da maioria que o suporta. Isto é também um alerta para aqueles que, como nós criticando, sim senhor, a forma como o Serviço Público de Televisão é levado a cabo, às tantas acabam por dizer: se isto é o Serviço Público, então não o queremos, fiquem com ele. Muito pelo contrário. Nós que sempre criticámos, quando era e é de criticar, a forma errada e abusiva, governamentalizada tantas vezes, que o Serviço Público de Televisão tem sido levado a cabo, aquilo que dizemos é: nós não nos podemos dar ao luxo de deitar fora a democracia com as críticas àquilo que são os desvarios que em nome dela se fazem. E desse ponto de vista, o Serviço Público é indispensável, sim senhor. E desse ponto de vista, o Serviço Público implica empresas públicas, setor público, que sejam de todos e não de alguns, ao serviço do povo e do país. Porque a última coisa que este país precisa, Sr. Deputado Luís Fazenda e Srs. Deputados do PSD, do CDS e do PS, é uma espécie de parceria público-privada de novo tipo, como em alguns países da Europa começam a despontar e levantar a cabeça. Veja-se o caso da Estónia e de outros casos, havemos de falar sobre isso. Aquilo que está em causa é que o dinheiro público é gerido muito bem quando há vontade política de o fazer, e o Estado pode ter vocação para defender os interesses de quem está no poder. Mas o problema aqui é que interesses é que estão a ser servidos. Por nós tem que haver uma mudança de políticas, e essas políticas diferentes, essa ruptura que tem que ser feita ao serviço do povo e do país, implica de facto que haja uma orientação profundamente diferente, que não esteja na linha do que este Governo e esta maioria preconizam.